Olá, amigos, irmãos. Nós temos aqui um boletim da Oficina Mundial da Música Cristã. A Oficina Mundial da Música Cristã em Ação. Nós temos aqui já um livro escrito por mim, alguns capítulos aqui. Nós temos aqui do lado como se manterão os músicos, o capítulo que fala da Oficina Mundial da Música Cristã, uma solução de Deus para o seu povo nos últimos dias. Como identificar as músicas cristãs? A quem está você louvando? Você está louvando a Deus realmente? Então, estilos musicais, a música nas nações, bateria na igreja, será que pode? Será que pode usar esse instrumento na igreja? A adoração verdadeira, um outro capítulo desse livro. E também o gospel adulterado. Sabemos que gospel quer dizer a mensagem de Deus, né, o evangelho de Deus, então pregado através da música. E muitos têm adulterado o gospel sagrado, colocando então músicas profanas, tocando letras sagradas com músicas profanas. Então esses aqui são alguns capítulos do livro documentário Adoração, Música e Louvor, como identificar as músicas cristãs. Então está aqui esse boletim da Oficina Mundial da Música Cristã que preparamos. Por que uma oficina de música para a igreja cristã ou para as igrejas cristãs? Ou as igrejas que então dizem seguir a Cristo. As igrejas que dizem ter a verdade. Talvez, quem sabe, aliás, muitos estão cantando músicas profanas, colocando as letras sagradas, achando que está assim louvando o Criador de todas as coisas. Nós sabemos que assim como a verdade foi colocada por terra, a música também sofreu algumas mudanças. E está aqui a Oficina Mundial da Música Cristã para ajudar. Por que então uma oficina? Numa oficina se conserta, se arruma alguma coisa. É preciso fazer uma reforma na música cristã de maneira geral, para que muitos dos filhos de Deus não se percam, então cantando músicas profanas, músicas que não fazem parte então da nação santa. Então, se queremos ser sacerdotes reais da nação santa, nós temos que cantar músicas que pertencem então à nação santa. Nós não temos uma base, né, hoje ainda. Nós estamos programando essa base, essa referência, para que as pessoas tenham aonde olhar e dizer, não, agora sim nós temos uma referência na música cristã. Toca-se de tudo, canta-se de tudo e dizem assim estar louvando a Deus. Isso é um perigo, isso é muito problemático. Então nós temos a Oficina de Música Mundial da Música Cristã para servir de base ou ter uma referência nesta área da música, para que ninguém diga naquele dia que não teve nenhuma base, nenhuma referência. Nós temos hoje sim a Oficina Mundial da Música Cristã como uma referência para a música, as músicas que realmente louvam o Senhor. Mas o problema não estão apenas nas músicas. Os problemas também estão nos seus cantores, que querem ser então artistas ou talvez estrelas, que usam seus nomes para então estar vendendo o seu CD, o seu trabalho. Isso é um perigo. Então está aqui uma citação da profetisa Ellen White, dizendo: é recebido como hóspede honrado e toma posse dos que patrocinam essas reuniões, ou seja, os cultos. Foi-me apresentada uma visão de tal grupo, onde se reuniram os que professavam crer na verdade. Um estava sentado a um instrumento musical e tocava músicas que fizeram os anjos observadores chorarem. Havia júbilo, havia rudes gargalhadas, havia abundância de entusiasmo e uma espécie de inspiração, mas a alegria era daquela que somente Satanás é capaz de criar. É esse um entusiasmo e enfatuação de que todos os que amam a Deus se envergonharão. Prepara os participantes para pensamentos e ações não santificados.
Tenho razão de pensar que alguns dos que estavam participando dessa cena arrependeram-se profundamente da vergonhosa atuação. Testemunho para Ministros e Obreiros Evangélicos, página 83. Então, essa profetisa Ellen White, ela recebeu essa visão há muitos anos atrás, cerca de mais de 100 anos atrás. Então, ela viu essas coisas acontecendo nesta visão, e o que é verdade. Para se dizer que um verdadeiro profeta é um verdadeiro profeta, se as coisas que ele diz é verdade ou acontece, algumas profecias que ele diz acontece. E essa é uma das profecias que Ellen White disse e que está acontecendo hoje. Por isso, a Oficina Mundial da Música Cristã, para ajudar a direcionar alguns músicos para o louvor verdadeiro ao Deus Criador. Então a oficina também serve para outras coisas, para preparar e ensinar a igreja que músicas devemos cantar e as que não devemos cantar e ouvir. Tentar chegar o mais próximo possível dos louvores dados a Deus pelos seus anjos. Então nós vamos ver mais outras citações também da profetisa Ellen White nos livros de Espírito de Profecia. A alma pode ascender para mais perto do céu nas asas do louvor. Deus é adorado com hinos e músicas nas cortes celestiais. E ao exprimir-lhes a nossa gratidão, estamos nos aproximando do culto que lhe é prestado pelas hostes celestes. Aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará. Salmo 50, verso 23. Cheguemos, pois, com reverente alegria a nosso Criador, com ações de graças e voz de melodia. Isaías 51, 3. E essa citação que citamos agora antes desses versos está em Caminho a Cristo, página 104. Então é muito importante o louvor verdadeiro e reverente, uma alegria reverente nós temos que ter diante de Deus. Alguns cometem exageros, gritam, e isso é perigoso. Então nós temos que ter uma certa reverência no louvor a Deus. Isso se dá a alguns músicos. Por isso que algumas músicas elas podem deixar de ser cristãs exatamente por um cantor profano cantar essas músicas. A terceira parte da oficina de música é ter uma base, uma referência para nossas músicas. Preparar melhor nossos cantores. Tem uma outra citação aqui do Evangelismo, páginas 505. A música pode ser um grande poder para o bem. Contudo, não tiramos o máximo proveito dessa parte do culto. O cântico é geralmente originado do impulso ou para atender casos especiais. E outras vezes os que cantam o fazem mal. E a música perde o devido efeito sobre a mente dos presentes. A música deve possuir beleza, poder e faculdade de comover. Ergam-se as vozes em cânticos de louvor e adoração, que haja auxílio, se possível, de instrumentos musicais, e a gloriosa harmonia suba a Deus em oferta aceitável. Então, nós temos que nos preparar para o louvor a Deus. Não, algumas pessoas têm os seus anseios, preparam alguns sermões e outros algumas festas, e usam então as músicas para esses fins, em casos especiais. Então devemos ter muito cuidado nesses casos. Conscientizar a igreja da importância do louvor verdadeiro e simples. Também o Evangelismo, páginas 507 dos escritos da profetisa irmã White, Ellen White, diz: a música forma uma parte do culto de Deus nas cortes do alto. Devemos esforçar-nos em nossos cânticos de louvor por aproximar-nos o mais possível da harmonia dos coros celestes. Tenho ficado muitas vezes penalizada ao ouvir as vozes não educadas, elevadas ao máximo diapasão, guinchando positivamente as palavras sagradas de algum hino de louvor. Quão impróprias essas vozes agudas estridentes para o solene. Então existem pessoas que fazem tantas curvas, tantas notas altas e estridentes, que tira o verdadeiro sentido, o louvor. Não devemos tentar demonstrar as nossas vozes. Elas
elas aparecem pelo poder de Deus. E o importante também ali são as mensagens dadas. Muitos fazem tantas curvas, tantas voltas e etc. Isso é perigoso. O que está sendo feito então para resolver todos esses problemas? O que está sendo feito na oficina mundial da música cristã? Então, primeiramente, nós temos que começar de baixo. E começamos de baixo. Então, existem as videoaulas para os solistas, existem explicações, aulas, não terão apenas de um maestro ou professor de música, mas de vários professores de música. Para que haja, então, uma diversidade de opiniões, mas tratando-se de uma base apenas. Assim, tecnicamente, o solista vai receber opiniões de vários professores de música para então trabalhar melhor os seus solos, para então o louvor a Deus seja verdadeiro. Videoaulas então para os coristas, que para ser corista não é só entrar no coral e começar ali a cantar, não, tem que ter essas aulas, então essa preparação. Videoaulas de partitura simples, mas então vai servir também para os compositores, os arranjadores, né? Aprender partitura, usar programas que trabalham com partitura. Hoje temos programas como o Anvil Studio e outros mais para trabalhar partitura, fazer arranjos, né? E enfim, uma série de outras coisas. E essa aula de partitura vai servir também para quem quer ser regente congregacional. O que é um regente congregacional? Um regente congregacional é aquele que dirige a música na frente com a igreja, aquele que canta com a igreja. E deve ter um preparo para isso. Deve então se preparar para estar ali conduzindo os louvores, para que se ouça ao longe o coro da igreja, o coro congregacional, os louvores ali dado também com os anjos de Deus que estão ali presentes para o louvor a Deus. Então, os regentes congregacionais também vai precisar dessa aula de partitura. E também os regentes de coro. O regente de um coral deve primeiro se preparar com as partituras, aprender partitura, fazer arranjo, fazer música, compor música, e para ser também um regente de coro. Aulas de violão, aulas de teclado, aulas de cifra e ensaios, então, vídeo ensaios para coral e vídeo ensaios para quarteto. O que é um vídeo ensaio? Vídeo ensaios são vozes, por exemplo, contralto, soprano, tenor, baixo, né? São vozes preparadas já assim para ficar mais fácil para o regente de coro. Talvez alguém está começando, existem muitas igrejas pequenas que está começando, ou talvez não tem já há muito tempo um regente de coro para conduzir ali um pequeno coral, ou juntar com outros grupos pequenos para fazer um coral ali regional, para então estar louvando a Deus. Então, às vezes por falta desse acima de tudo, profissional, né, um regente de coro, para estar à frente desse coral, e é muito difícil. Então, o objetivo da oficina de música, então, é ajudá-los, né, além de já preparar para os que estão começando esses vídeo ensaios, para então estar começando os seus ensaios com seus corais. Será preparado então mais ou menos 20 músicas, uma coleção de 20 músicas para corais, onde os corais poderão ensaiar. Então a Oficina Mundial da Música Cristã tem também os seus objetivos. Então o primeiro deles está aqui. Fazendo algum comentário aqui na primeira parte, tanto se fala e ninguém apresenta uma solução. Tanta gente que prega sobre a música, que tem muita coisa errada e que estão cantando músicas profanas e etc, mas não existe uma solução. Não apresentam uma solução. Muitos pregadores, muitas pessoas falam, mas não apresentam uma solução. A oficina de música fala e apresenta a solução. Nós estamos apresentando aqui na oficina de música uma solução para esses problemas, sendo então uma ótima referência para a identificação das músicas cristãs e no preparo dos cantores para o louvor ao Criador. Portanto, estamos falando e apresentando soluções para milhares de questionamentos, então, a respeito da música sagrada.
A segunda é mostrar que de nada vale o estrelismo para o louvor verdadeiro ao Senhor, pois uma música pode deixar de ser cristã por simplesmente um cantor profano executá-la. Sem entrega não há louvor verdadeiro. Então, não adianta alguém, eu vou cantar uma música aqui, mas aquela pessoa não se entrega verdadeiramente a Deus. Isso é um problema. E às vezes coloca uma outra música, um outro estilo de música naquela letra, enfim, para envergonhar, então, trazer vergonha ao povo de Deus. A terceira parte diz o seguinte, terceiro objetivo, um dos objetivos, mostrar o que está sendo feito pelo inimigo de nosso Deus com os cantores e as músicas por eles executadas. Então, o inimigo, ele fez muitas mudanças. E exatamente aqui, nós vimos aqui no gospel adulterado, algumas coisas, algumas mudanças feitas pelo inimigo. E aqui também, como identificar a música cristã, nós vemos alguns atos, o que Satanás fez para então tornar algumas músicas cristãs, tornar uma aberração. Isso é perigoso. Então, hoje nós vemos que algumas músicas alguns cantores lotam estádios e outras coisas mais, e outros lugares mais. Mas é porque existem coisas que estão certas. A temática está certinho então com a ocasião. Então, por exemplo, o sertanejo canta letras sertanejas e a música sertaneja, por isso que não se é uma aberração, apesar de não ser uma música cristã. Já a música cristã pegaram as letras das Sagradas Escrituras e colocaram um outro estilo, como por exemplo rock, funk e outros mais. Então se tornaram algumas músicas certas aberrações que estão sendo cantadas nas igrejas. Isso é um perigo. É um perigo então para que muitas almas se percam pelo caminho. O quarto ponto e objetivo diz o seguinte: temos então o objetivo de alertar e não colocar uma regra com o objetivo de mostrar como se faz, e não obrigar os cristãos a cantar o que provavelmente não querem cantar. Ninguém precisa cantar músicas puramente cristãs, pode misturar à vontade, porque nem Deus te impede, você tem o livre arbítrio para escolher o que quiser. Mas naquele dia, ninguém poderá arrumar nenhuma desculpa quanto à confirmação da música cristã no mundo. Então, um dos objetivos da Oficina Mundial da Música Cristã é confirmar a música cristã no mundo, para que ninguém naquele dia, o dia do Senhor, o grande dia do Senhor, venha, mas nós não tínhamos uma referência, nós não tínhamos como saber. Agora nós temos como saber. O mundo tem como saber o que fazer, um louvor verdadeiro. O item 5 diz o seguinte: preparar pelo menos o básico, os cantores e regentes para as igrejas pequenas ou grupos onde não há muito o que fazer na música por falta deles. Então nós já falamos sobre isso. Preparar esses cantores, os regentes, com então esses cursos gratuitos dados então através de vídeo aulas para esses cantores, além das formas como fazer, o que cantar, né? Nas horas certas, exatamente o que nós estamos cantando e o que faz parte então da música que pertence à nação santa. O item 6 diz: estabelecer uma forma diferente no que diz respeito aos cantores que gravam CD. Por exemplo, a errada ideia de vender CD ou seus produtos na porta da igreja, depois de um suposto musical, ou fazer propagandas durante uma programação. Isso é um perigo. A igreja deve abrir os olhos e ver o quanto isso é prejudicial ao louvor verdadeiro ao Senhor de todas as coisas. Alguém está lá cantando, meu CD e tal, etc. Ou talvez lá no final da programação vai ter uma banquinha na porta. Isso é um perigo. Ou talvez alguns cantores já vêm para a programação já com aquela tensão de cantar bem,
para que o seu CD ele possa vender o máximo de CD possível. Isso é um perigo. Então, maiores detalhes sobre esse assunto estão aqui nesse como se manterão os cantores, né? Está aqui nessa parte onde a setinha está. O 7º item diz o seguinte: a igreja deverá apoiar os músicos para a glória de Deus. Todos os músicos anseiam trabalhar na seara do Senhor, mas as despesas são muitas e leva muito tempo para a preparação das músicas. Então devem os músicos sobreviver do evangelho e da música, mas a igreja deveria manter financeiramente os seus obreiros musicais. Se em cada distrito ou região tivesse um cantor evangelista ou um músico mantido pelas igrejas desses distritos ou regiões, teríamos mais força musicalmente falando. Ou seja, se em uma região onde tem mais ou menos 5 igrejas, e se essas 5 igrejas juntassem e pagassem então o salário e as despesas de um cantor, de um músico, de um regente, a igreja cresceria um pouco mais, porque manter-se em casa, trabalhando fora, e para então trabalhar com música, que é muito difícil, tem que estudar muito, tem que se preparar muito para cantar e para desenvolver música. Por isso há um certo cansaço de muitos músicos, e não assim uma dedicação maior, devido à sobrevivência desses cantores, desses profissionais, que deveriam ser mantidos por algumas igrejas, para que haja música, bastante música, nas igrejas desenvolvidas então por esses músicos. E uma coisa interessante: existem muitos músicos que vivem aí em ostentação, carros de luxo e etc. e tal. Os músicos que estão na seara do Senhor não devem viver em ostentação, mas sim viverem em humildade, colaborando assim com o Senhor e o Senhor com eles. Então, os músicos eles não devem viver em ostentação. Isso traz uma imagem ruim de comércio para a igreja. Então, a Oficina Mundial da Música Cristã, ela visa melhorar os louvores ao Criador de todas as coisas. Se um músico chega numa igreja com um carrão ali tudo, colocando aquela pompa, aquele irmãozinho que vai ali, talvez ele nem compre o CD, porque ele vai pensar, não, ele não precisa, e talvez ele está aqui só para comércio, né? E começa a fazer comércio na igreja. Isso é um perigo. Na verdade, aquele louvor, aquele musical, ele não passa do telhado. Ele fica apenas ali como se fosse um clube, como se a sua estrela estivesse brilhando e não a estrela de Cristo na vida daquele cantor. Então todo cantor deve ser humilde, simples, e por isso o objetivo da Oficina Mundial da Música Cristã é orientar, trazer ali uma certa reforma onde precisa ser reformado. Então o nosso blog está aqui para mais detalhes, está aqui então logo acima, oficinamusicadecristo.blogspot.com.br. Então acessem e veja o que tem mais escrito, tem muito mais coisas escritas a respeito das ações da Oficina Mundial da Música Cristã. E tem também aqui como se cadastrar na oficina de música. Então está aqui esse detalhe aqui. Você vai entrar, né? Cadastrar-se aqui na oficina de música. Então, como você pode colaborar na Oficina Mundial da Música Cristã? Então, o primeiro passo aqui é você escolher o que você pode fazer, certo? Então, o primeiro passo está aqui, o professor de música. Se você é um professor de música, então você cadastre-se aqui. Você é um professor de violão, então você faça o seu cadastro. Você é um professor de outros instrumentos, qualquer um instrumento de corda, ou instrumento de tecla, ou cifras, ou instrumento de sopro, ou percussão, lembrando-se que a percussão que nós aceitamos como música cristã são os tambores que contêm ecos, ou seja, aqueles tambores que tem aquele som que contém eco, aqueles tambores secos, eles realmente desviam uma música que deve ser puramente cristã
para um outro tipo de música não cristã. Então, um cantor, você é cantor e quer ajudar e quer cantar pela Oficina Mundial da Música Cristã, quer aprender, quer se preparar para o seu ministério, então se cadastre. Um evangelista, um pregador que quer então trabalhar, ajudar muitas igrejas nesse processo, então você pode se cadastrar também. Você pode doar instrumentos para a oficina, porque existem muitos desses professores aqui que precisarão de instrumentos. Se você tem um que não usa, ou quer talvez comprar um instrumento e fazer essa doação, nós aceitamos. E também os colaboradores financeiros. Se você quer então ajudar um desses músicos para a sua região, você procura, você cadastre aqui e faz a sua pergunta se existe algum professor na sua região, e nós iremos orientá-lo. Iremos então fazer uma campanha para que você possa colaborar e mais outras pessoas, para que esse músico dessa região possa ser ajudado por você. Então vocês querem patrocinar talvez um cantor solo, pagar ele o seu salário e para que ele cante ali, ajuda a desenvolver a música nas igrejas, na sua própria igreja. Você entra aqui e faça o seu cadastro. E também você pode através da sua oração, você pode orar pela pregação através da música de Cristo. Então você pode entrar aqui e colocar a sua mensagem e dizer que está orando por nós, orando em prol desse projeto da Oficina Mundial da Música Cristã. Então daqui para frente, se você é um cantor, você vai digitar aqui e clicar aqui em continuar. Então aqui vai continuar, e aqui tem alguns dados, né, os dados pessoais, algumas opiniões que você tem, certo? Um nome, seu nome completo, o lugar, o e-mail para que possamos entrar em contato. São poucos detalhes. E o que você pretende fazer na oficina, né? Fale um pouco de você, um pouco da sua história, e aí enviar, e nós receberemos então seu formulário, onde nós estaremos trabalhando juntos então para o melhor desenvolvimento para a obra de Deus. Que Deus possa abençoar, que Deus possa continuar estendendo a sua mão sobre cada um dos obreiros de música, dos profetas da música e dos profetas evangelistas, para então esse ministério da música no mundo. Que Deus abençoe. Amém.